Oi, gente, tudo bem? Vamos lá? Vamos para mais um diário de leitura do Machado? Eu já tô de volta, já terminaram as minhas férias, estamos num dia de chuva completamente escuro, por isso que eu tô com essa luz aqui bem meia boca, mas vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre os próximos capítulos do Memórias Póstumas. Lembrando, como sempre, esse vídeo tem spoiler pra caramba e é um diário de leitura, por isso é apenas um caderno de impressão dessa leitura que vos fala, ok? Vamos lá então, vamos continuar pelo capítulo 32, Coxa de Nascença. Bom, Brás Cubas aceitou a proposta do pai de se casar e virar político e atendeu o seu chamado para sair da casa da Tijuca e descer para a cidade. Só que antes de fazer isso, Brás Cubas resolve aceitar um convite de jantar da dona Eusébia, aquela vizinha dele. E nesse jantar, Brás Cubas vai prestar mais atenção na Eugênia, a filha da dona Eusébia, a flor da moita. Lembra dela? Pois é. Brás Cubas nos faz uma descrição muito detalhada da Eugênia, como uma mulher forte, íntegra e muito bonita. Só que nesse dia, no jantar, ele repara numa coisa que ele não tinha prestado atenção antes, que Eugênia é coxa. Coxa de nascença, como ela mesma revela para ele. No final desse capítulo, após a leitura de toda a história contada por Brás Cubas, a gente tem uma impressão até positiva com relação a ele, como se ele tivesse ficado realmente tocado com essa insensibilidade dele de perguntar, né, se ela tinha machucado o joelho, como acontece aqui. Bom, a gente termina esse capítulo acreditando um pouco no Brás Cubas ainda, né, acreditando um pouco no caráter do Brás Cubas. Só que no capítulo seguinte, o bem-aventurados os que não descem, a casa cai, né? A gente vai entrar em contato com toda a realidade do caráter, do comportamento e do raciocínio do Brás Cubas. E veja só, gente, eu costumo imaginar, ao ler esse livro, que Brás Cubas é um protagonista criado por Machado para ser um símbolo, uma espécie de uma projeção de toda a hipocrisia social que existia naquela época. E nesse caso aqui, nesse momento que está escrevendo esse livro, Brás Cubas, já como morto, não tem mais a menor preocupação com o que vão achar dele. Então ele realmente revela e relata em detalhes, por mais sórdidos e cruéis que sejam, aquilo que ele está pensando. Ele diz o seguinte no começo desse capítulo: o pior é que era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril. E coxa. A natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? E nesse capítulo o Brás Cubas não poupa detalhes aqui sobre o seu raciocínio e como ele consegue conseguir um beijo, né? Não um beijo roubado, mas um beijo sinceramente doado por uma moça apaixonada. Pobre Eugênia, ele diz sobre a garota. Se tu soubesses que ideias me vagavam pela mente fora naquela ocasião, tu, trêmula de comoção, com os braços nos meus ombros, a contemplar em mim o teu bem-vindo esposo, e eu, com os olhos em 1814, na moita, no Vilaça, e a suspeitar que não podias mentir ao teu sangue, à tua origem. Ele levanta aqui uma questão que era não, né? Vamos revelar de verdade, né? Vamos também, né? É ainda muito comum a discussão do quanto a genética influencia o caráter de uma pessoa, ou do quanto o ambiente, a maneira como ela é criada, também influencia isso. Aqui no caso ele diz que Eugênia não iria sair diferente à sua mãe, que teve um caso escondido com o Vilaça que ele mesmo, quando criança, conseguiu descobrir. E outra coisa, ele coloca o fato dela ser coxa como um detalhe, assim como o detalhe da borboleta preta, lembra disso? Que compromete absolutamente os seus sentimentos, a sua posição, o seu comportamento com relação àquela moça. O capítulo 24, que se chama A Uma Alma Sensível, e esse eu acho um dos mais sensacionais do livro, porque Brás Cubas fala diretamente com o leitor, e principalmente aquele que tem uma alma sensível, quer dizer, que está escandalizado com seu comportamento e com seus pensamentos em relação a Eugênia. Ele diz o seguinte, né? Não, alma sensível, eu não sou cínico.
Eu Fui Homem. Ele diz então sobre o seu romance com Eugênia, que não era uma história de águia e beija-flor, mas algo como uma lesma e um sapo. Aqui há uma agulhada muito intensa também no romantismo e naquela posição de vítima e algoz. Aqui ele coloca as pessoas mais ou menos no mesmo nível, né? Todas vivendo mais ou menos de acordo com seus próprios interesses. E é aí que ele pede ao sensível leitor que limpe os óculos. Que isso às vezes é dos óculos, quer dizer, a maneira como você enxerga o mundo é que está definindo muito do que você está sentindo, do que você está julgando, analisando a respeito do mundo. No próximo capítulo, O Caminho de Damasco, Brás Cubas faz aí uma relação entre a historinha de amor dele e Eugênia com o caminho de Damasco, que é um caminho de conversão. Quer dizer, ele corria o risco ali de se apaixonar realmente por essa moça e de se interessar por ela a ponto de querer se transformar num homem comprometido. Então, ele cai em si e resolve cortar aquela história e atender ao pedido, ao chamado do pai e voltar para a cidade. Não que ele não quisesse se apaixonar, não que ele não quisesse se envolver, mas ele não queria que isso acontecesse com uma coxa. E a própria Eugênia, quando se despede do Brás Cubas, que vai lá meio desconsolado lhe dizer adeus, a própria Eugênia sabe por que ele está fazendo aquilo e concorda com ele. Ela diz, digo-lhe que faz bem, quer dizer, você está fazendo bem em me deixar, né? Você está fazendo bem em abandonar uma coxa. Ele ainda tenta se retratar, mas ela não quer saber de conversa. Ela está convicta na posição dela de que ele está abandonando porque ela é coxa. Afinal, ela não é boba, né? Ela percebeu o que tinha acontecido. Brás Cubas resolve voltar à casa do pai, então, e aceitar a noiva e o cargo político, enfim, tudo aquilo que lhe tinha sido prometido. Bom, o que a gente viu aqui nesses 4 capítulos, né? E hoje eu tô fazendo 4 justamente para regularizar a nossa contagem, né? É o quanto o Brás Cubas se revela e se mostra nessa sequência aqui, que a gente fica sabendo do romance dele com Eugênia. Um romance desde o começo, onde só imperou a vontade, o momento, né? A vontade do momento do Brás Cubas, que é sempre a lei, a regra para ele. Ele não avalia o sentimento dos outros, nem muito menos se preocupa em ser uma pessoa correta. Essa não é a preocupação do Brás Cubas. A preocupação dele é não deixar passar as oportunidades e não agir de uma maneira que ele possa se arrepender depois. Bom, gente, é isso. Eu tô regularizando os capítulos. Agora a gente vai parar no 35. Amanhã eu leio até o capítulo 40, tá bom? Agora vai ficar certinho 5 capítulos por dia, até mais ou menos lá por volta do dia 20, que aí a gente vai aumentar um pouquinho os capítulos para poder dar conta de todo o livro até o final do mês. Então, amanhã a gente vai até o capítulo 40, vai do 36 ao 40. É isso, gente. Obrigada, até mais. Tchau!